Pessoal, aqui é o professor Anselmo. Nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Introdução à Modelagem do programa de pós-graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos do Departamento de Estatística e Matemática Aplicada da Universidade Federal do Ceará. O tema da nossa aula de hoje é o famoso problema do caixeiro viajante. Olha só, pessoal, nós vamos iniciar aqui com um problema que é um caso particular do problema do caixeiro viajante, que é conhecido por problema do ciclo hamiltoniano. Então, olha só, um ciclo hamiltoniano em um grafo é um ciclo que visita cada vértice do grafo exatamente uma vez. O problema do ciclo hamiltoniano em um grafo corresponde a determinar se tal ciclo existe. Então aqui nós temos um grafo, né, bem pequeno, tá? Um grafo aqui com 6 vértices, e essa linha vermelha aqui ilustra um ciclo hamiltoniano, ou seja, um caminho, né, lembrando o que é um ciclo, um caminho que inicia em um certo vértice, né, e retorna ao mesmo vértice de origem. Né? Então um caminho fechado, né, passa por uma sequência de vértices e retorna ao vértice de origem. Né? E o ciclo ele é chamado de hamiltoniano quando ele visita cada vértice do grafo, né, exatamente uma vez. Tá? Então isso aqui a gente chama de ciclo hamiltoniano. Professor, qual é a relação do ciclo hamiltoniano com o problema do caixeiro viajante? Né? Então, qual é a definição primeiro do problema do caixeiro viajante? Né? O famoso problema do caixeiro viajante. Tá? Ele é muito estudado em otimização combinatória, né? Um problema clássico. Tá? Em inglês chamado de Traveling Salesman Problem, TSP, né? O TSP. Tá? Então a gente vai, ao longo da aula, se referir a ele por TSP, que é a sigla sigla bastante usada para se referir ao problema do caixeiro viajante. Né? Então, o problema do caixeiro viajante, a definição dele é: dado um conjunto de cidades, encontrar a rota de menor custo total que visita cada uma das cidades apenas uma vez e retorna à cidade inicial. Tá? Então, o problema do caixeiro viajante é você traçar a rota do caixeiro. Então, o caixeiro ele deseja passar por um conjunto de cidades. Então, você deseja traçar essa rota, ou seja, seria o ciclo, né? Imaginando cada cidade como um vértice de um grafo. Então você quer formar um ciclo que passa por cada uma das cidades, né? Portanto, você quer formar um ciclo hamiltoniano. Tá? E no caso do problema do caixeiro viajante, você não quer apenas encontrar um ciclo hamiltoniano. Você quer encontrar um ciclo que seja de menor custo total. Tá? Então, a cada aresta do grafo eu vou associar um peso, né, que a gente vai chamar de custo, e a gente quer encontrar um ciclo que tenha, dentre todos os possíveis ciclos hamiltonianos, né, a gente quer encontrar um ciclo, que seria a rota do caixeiro viajante, que tenha o menor custo total. Tá? Esse custo pode ser, por exemplo, distância ou tempo, né, ou qualquer medida de custo. Tá? No caso de distância, você quer encontrar aí a rota do caixeiro viajante de menor distância total, de forma que o caixeiro viajante ele percorra a menor distância total. Né? Portanto, o problema do caixeiro viajante ele é uma generalização do problema do ciclo hamiltoniano. Tá? Então, no caso, a gente quer a gente deseja encontrar um ciclo de menor peso total em um grafo ponderado, tá? Ou menor custo total. Aí a gente tem uma correspondência entre peso de cada aresta, né, do grafo e custo. Tá? Aqui é uma ilustração, né, de um problema do caixeiro viajante. Eu tenho, por exemplo, aqui um conjunto de pontos que seriam as cidades. Né? Então, as cidades elas são os vértices de um grafo completo. Tá? Em geral, a gente assume em problemas de caixeiro viajante que a gente está trabalhando num grafo completo, mas isso não é, digamos, uma exigência. Tá? Frequentemente se assume, mas você pode definir problemas de caixeiro viajante em um grafo que não seja completo. Tá? Então, as cidades são os vértices de um grafo completo, cujos pesos associados às arestas são custos associados à realização de uma viagem entre um par de cidades. Tá bom? Então, nós temos aqui um conjunto de cidades, um exemplo, né? E aqui a gente forma um ciclo hamiltoniano, né? E no caso do caixeiro viajante, a gente quer encontrar esse ciclo hamiltoniano, ou seja, a rota, né, do caixeiro, que tenha o menor custo
o menor custo total. Tá? Qual a importância do problema do caixeiro viajante, né, do TSP? Ele tanto tem uma importância prática como tem uma importância teórica. Tá? Por isso ele é um dos problemas de otimização combinatória, é um dos mais estudados. Certo? E qual a importância prática dele? Né? A importância é que o problema do caixeiro viajante ele corresponde a um problema básico de roteirização de veículos. Tá? Então, você imaginar uma empresa de entrega de alimentos, né? Ou entrega de água, ou entrega de alimentos, ou qualquer empresa que realize entregas. Né? Então, ela, em um dado momento, ela tem lá um conjunto de pontos, né, de clientes, por exemplo, que deseja visitar, que corresponderiam às cidades, né, do caixeiro viajante. E essa empresa ela precisa traçar a rota do seu veículo, né, pode ser um caminhão, pode ser uma moto. Então ela deseja traçar a rota, né, qual é a sequência aí de clientes, né, que o veículo deve visitar e retornar à sua base, né, que no caso é a empresa, tá? Não formar uma rota fechada, né? De forma a minimizar o custo total de transporte. Certo? Então, atender cada um dos clientes, minimizando esse custo total de transporte. Tá? Então, o problema do caixeiro viajante ele é um problema que ocorre frequentemente na prática. Né? E a gente diz que ele é um problema básico porque os problemas de roteirização reais, né, eles são ainda mais complexos do que o caixeiro viajante. Tá? Então, o caixeiro viajante, ele, digamos, é o problema mais básico de roteirização de veículos, porque na prática a gente tem outros complicadores também, né? Capacidade do veículo, certo? Janelas de tempo, então tem outros complicadores. Tá? Mas a gente começa justamente com o estudo do caixeiro viajante. Né? E ele também tem uma importância teórica, porque ele é um problema combinatório de difícil obtenção de soluções ótimas, né, em grafos com grande número de vértices. Certo? Então, mais para o final da aula, a gente vai ver essa questão da dificuldade de obtenção de soluções do problema, né, do caixeiro viajante. A gente vai discutir um pouco aí sobre quão difícil é resolver o problema do caixeiro viajante. Beleza, pessoal, olha só. Então, vejam uma questão interessante aqui sobre o problema do caixeiro viajante, que é o número de rotas possíveis em função do número de cidades. A gente já em outras aulas discutiu essa questão de como o número de soluções possíveis em um problema de otimização combinatória cresce muito, né? Então, o que torna inviável a gente usar métodos de força bruta, né? Métodos de enumeração completa para resolver problemas de otimização combinatória. Né? Mas olha só, se eu tiver N cidades, o número de rotas possíveis do caixeiro viajante é da ordem de N fatorial. Tá? Então, se eu tiver 10 cidades, a gente diz que é da ordem de N fatorial, que na verdade seria n menos 1 fatorial sobre 2, né? Se a gente computar aí todas as rotas, levando em conta simetria, certo? Descontando a cidade inicial, né? Então o número aí para n cidades a gente teria n menos 1 fatorial sobre 2, né? Ou seja, essa quantidade aqui é da ordem de n fatorial, né? Então se eu tiver 10 cidades, por exemplo, o número de rotas possíveis do caixeiro viajante seria de 181.440, tá? E esse número, olha como ele cresce absurdamente, né, numa velocidade muito grande, à medida que a gente aumenta o número de cidades. Né? Então, se eu duplicar aqui de 10 para 20 cidades, esse número aqui ele cresce para 6,08 vezes 10 elevado a 16. Né? Então, se eu dobrar aqui, né, se eu aumentar de 20 para 30, olha só para quanto é que vai aqui, 10 a 30. Né? Para 40, já vai para 10 a 46. E se eu tiver 100 cidades, aqui já é da ordem aqui de 10 elevado a 157. Tá? Então, só a título de comparação, o número estimado de partículas no universo observável é aproximadamente 10 a 80. Certo? Então, um problema de caixeiro viajante com 100 cidades, ele já tem um número aqui de rotas possíveis maior do que o número de partículas no universo. Tá? Que é totalmente viável você usar um método de força bruta. Né? No entanto, a gente vai ver que a gente consegue, hoje já se consegue, com métodos bastante sofisticados, encontrar rotas ótimas em problemas de caixeiro viajante com milhares de cidades, certo? Não só com 100 cidades ou 200, mas milhares. Tá? Então, o caixeiro viajante é um caso de sucesso aí de como métodos, né, como algoritmos, o desenvolvimento de algoritmos, algoritmos melhores, né, você consegue resolver um problema que aparentemente não seria
não seria resolvível, digamos, para N muito grande. Tá? Quais são os métodos de solução que existem para o problema do caixa viajante? Né? Então, no caso, não só para o problema do caixa viajante, muitos problemas difíceis em otimização combinatória, a gente vai ter duas classes aí gerais de métodos de solução. Nós vamos ter os métodos exatos e os métodos heurísticos. Então, os métodos exatos, eles são ditos exatos, né, porque eles têm garantia de obtenção de uma solução ótima. Que garantia é essa, professor? Uma garantia matemática. Existe uma demonstração matemática de que aquele método ele vai te dar uma solução ótima. Né? Pode ser, essa garantia pode ser em tempo finito ou pode ser assintótica. Né? Então, alguns exemplos de métodos aqui que tem garantia matemática de que você pode obter uma solução ótima. Né? Os métodos de a programação linear inteira, né? Então formular o problema com programação linear inteira, né? A programação dinâmica também, né? Que é também uma estratégia de formulação, de modelagem e solução de problemas, né? de otimização combinatória. Tá? E existem outros algoritmos também que são exatos, né? Um algoritmo de backtracking. Tá? A própria numeração completa também é um tipo de método exato, embora seja inviável para problemas grandes. Tá? E nós temos os métodos heurísticos, que, por definição, né, são métodos que obtêm boas soluções em tempo aceitável, tá? Mas eles não têm garantia de obtenção de uma solução ótima. Tá? Então, os métodos heurísticos você pode chegar na solução ótima, mas você não sabe, não tem certeza se chegou mesmo. Eles não dão garantia alguma de que aquela solução que você obteve usando o método heurístico, se ela é uma solução ótima ou não. Tá? Então, frequentemente eles são usados pela questão da vantagem computacional que eles dão. Certo? Então, os métodos heurísticos eles te permitem obter boas soluções, né, em um tempo computacional e aceitável dentro do teu, digamos, orçamento de computação que você tem. Tá? Alguns exemplos aí de métodos para o caixa viajante, existem muitos métodos, tá? Mas existe a heurística do vizinho mais próximo, que é uma heurística bem simples de implementar, embora não dê soluções de muito boa qualidade. Temos heurísticas de busca local, temos meta-heurísticas, certo? E tem diversas heurísticas para o problema do caixa viajante. Então, o foco da nossa aula hoje é em modelos de programação linear inteira, certo? Então, existem diversos modelos aí já propostos na literatura para resolver o problema do caixa viajante, certo? Então, existem muitos modelos alternativos aí. Hoje a gente vai ver dois dos modelos que talvez são os mais conhecidos, né, os mais estudados, que é o modelo de Dantzig, Fulkerson e Johnson, que é um modelo aí de 1954, e o modelo de Miller, Tukey e Zemlin, que é um modelo aí de 1960. Tá? A gente vai ver que eles são semelhantes, mas eles têm um componente que eles têm diferente, que são as chamadas restrições de exclusão de subrrotas. Certo? Então a base deles é a mesma e eles se diferenciam nessas restrições aqui. Beleza, pessoal. Então vamos iniciar aqui com o modelo de Dantzig, Fulkerson e Johnson. Tá? Modelo de PLI para o TSP. Né? Então primeiro, vamos definir as variáveis de decisão. Certo? Então no caixa viajante, a gente vai definir variáveis binárias, certo? Variáveis 0 ou 1, variáveis x com dois índices, né? Um índice e índice j, cujo significado dessas variáveis é o seguinte, né? X índice j vai assumir, quando o x índice j assumir o valor 1, significa que a cidade j sucede à cidade i na rota, certo? Na rota do caixeiro viajante, tá? E x índice j igual a zero caso contrário, ou seja, se a cidade j não sucede a cidade i na rota do caixeiro viajante. Perfeito? Então são variáveis binárias, né, que indicam se x índice j, se a cidade j sucede a cidade i, se ela está logo após a cidade i na rota. Tá? E os índices i e j eles vão assumir valores aqui no conjunto das cidades do grafo, né, do problema, tá? Então, numerando aqui as cidades, né, rotulando aqui os vértices de 1 a n, né, os vértices correspondentes às cidades. Então, I vai assumir os valores de 1 a n, J vai assumir os valores de 1 a n, certo? Onde n é o número de cidades. Só que a gente vai definir essas variáveis x, índice e j somente para os índices i diferente de j, tá? Então, a gente vai excluir as variáveis x11, x12, x22, x33, certo? Em que o índice i é igual ao índice j, porque eu não posso ter a mesma cidade, né, uma cidade sucedendo ela mesma na rota. Né? Essa situação ela não faz sentido no problema. Né?
qual seria a função objetivo, né? Então, a função mais comum, né, adotada em problemas de caixa viajante é uma função que é uma medida do custo total associado à rota. Tá? Então, a gente deseja minimizar esse custo total, certo? Então, para cada índice I aqui variando de 1 a N, índice J variando de 1 a N, né, onde lembrando que o índice J tem que ser diferente de I, porque a gente não pode ter a mesma, não pode ter a mesma cidade, né, sucedendo uma cidade sucedendo dela mesma, né? Então as variáveis x e índice i j em que o índice i e o índice j são iguais, elas não são definidas, certo? Então a gente exclui, né, aqui o j igual a i, tá? A gente vai ser a soma aqui do ci j, x e j, né? E o que é o CIJ? O custo associado ao arco entre as cidades I e J, certo? Então isso é o CIJ, é o custo associado ao arco que liga as cidades I e J. Então, frequentemente, esse custo está associado a tempo ou distância entre as cidades. Certo? Então, o caixa viajante que você está resolvendo, você pode estar interessado em distância, por exemplo, como medida de custo. Então, C índice I e J vai ser a distância entre as cidades I e J. Perfeito? Então, você tem que ter uma matriz de distâncias aí, né, entre todas as cidades. Tá? Beleza, pessoal. Então, vamos agora para as restrições. A gente definiu variáveis de decisão, função objetivo. Restrições, né? Então, existe uma primeira classe de restrições que a gente chama de restrições de entrada. O significado dessas restrições é o seguinte, é garantir que cada cidade deve ser visitada a partir de uma única cidade, tá? Porque na rota, né, se eu estou em uma determinada cidade J, por exemplo, eu tenho que ter vindo de uma única cidade I, né? Não posso estar vindo de múltiplas cidades ao mesmo tempo para a cidade J, certo? Então, de certa forma, essa é uma restrição que garante que na verdade é só um caixeiro viajante que está passeando no grafo, né? Eu não tenho, digamos, múltiplos caixeiros passeando no grafo, certo? É só um caixeiro, tá? Então, a gente vai definir as restrições de entrada para cada cidade J, né, variando aqui de 1 até N, a gente vai exigir que a soma aqui das variáveis x, índice I e j, né, o I aqui de 1 até N, ó, essa soma seja 1, perfeito? Então, essa soma aqui vai garantir que somente uma das variáveis x, índice I e j, com o j fixo aqui, né, vai assumir o valor 1. E dessa forma, eu só posso ir de uma determinada cidade e ir para uma cidade j. Eu não posso ir de múltiplas cidades para uma cidade j. Tá? Então, essas são chamadas restrições de entrada, certo? E nós vamos ter uma segunda classe aqui de restrições que a gente chama de restrições de saída, cuja interpretação é que a gente, a partir de uma certa cidade, a gente deve visitar apenas uma próxima cidade. Né? Então, se o caixeiro viajante está na cidade índice I, ele só vai para uma próxima cidade índice J. Ele não pode ir para múltiplas cidades ao mesmo tempo. Afinal, ele é só um caixeiro viajante. Né? Não são múltiplas pessoas, é uma pessoa só, digamos. Tá? Então, são chamadas restrições de saída. Certo? Então, no caso, as restrições de saída para cada I, cada cidade I, né, variando aqui de 1 a N, então são N restrições, né? Eu tenho que a soma aqui de x e j, onde o j agora vai varrer de 1 até n, né? Vai variar de 1 até n, certo? Isso tem que ser igual a 1. E dessa forma a gente garante, como essas variáveis são binárias, né? Só são de valores 0 ou 1, a gente garante que se eu estiver na cidade I, eu só vou ter uma próxima cidade para o qual eu vou ter x índice i j igual a 1, certo? Todas as outras variáveis com o índice I, né, de uma certa cidade, vão ter valor 0, tá? Com exceção de uma certa cidade J. Tá? Ok. Então, olha só, pessoal. Esse é o modelo básico do caixeiro viajante. Só que esse modelo, ele não garante com essa função objetivo, né, e essas restrições que a gente estabeleceu, esse modelo, se a gente resolver, ele não garante que a gente vai obter uma rota única, tá? A gente pode, na solução ótima, pode haver múltiplas subrrotas, que a gente chama, certo? Então, para a gente garantir a formação de apenas uma rota, que passa por todas as cidades, a gente precisa adicionar restrições chamadas restrições de exclusão de subrrotas, certo? Então, as restrições de entrada e de saída não garantem a formação de um ciclo hamiltoniano, tá? Que é um ciclo que passa aí, né, um ciclo único que passa por todas as cidades, certo? Então, a gente precisa adicionar essas restrições de exclusão de subrrotas, tá? Então, as formulações de Dantzig, Fulkerson e Johnson, que a gente vai chamar aqui de DF e J,
e a formulação de Miller-Tolkien-Zemlin, que a gente vai chamar MTZ, elas se diferenciam na forma como tratam essas restrições, como elas definem essas restrições de subrrotas, tá? Ó, na formulação da FG, para a gente excluir as subrrotas, a gente adiciona restrições do seguinte tipo, ó. A gente vai somar, vai adicionar uma restrição que é a soma das variáveis x, índice e j, tá? Para todo PAC e j pertencente a um certo conjunto S, certo? Essa soma aqui vai ter que ser menor ou igual à cardinalidade aqui desse conjunto S, menos 1, tá? Para todo conjunto S aqui, certo? Contido aqui no conjunto dos vértices, perfeito? Então, os vértices do nosso grafo e o conjunto S não pode ser vazio, tá? Professor, e o que é esse conjunto S? É o conjunto que denota, tá? O conjunto S ele denota um conjunto de vértices que formam uma subrota, certo? Um ciclo no grafo, um ciclo que não é hamiltoniano, né? No grafo, certo? E esse pipe S-pipe, né? É a cardinalidade do conjunto. Isso aqui denota a cardinalidade do conjunto, perfeito? Então, notem que essa restrição aqui, ela tem que ser adicionada para todo o conjunto S, que denota aqui uma subrota, né? Contida aqui no conjunto de vértices, tá? Então, eu preciso enumerar todos os conjuntos de subrotas possíveis, tá? No grafo, e adicionar essa restrição aqui correspondente a cada um das subrotas. Perfeito? Vamos ver como é que a gente vai resolver um exemplo e ver qual vai ser a implicação prática que isso vai ter, tá bom? Então, assim, olha só, aqui é a formulação geral, chamada formulação da FG para o problema do caixeiro viajante, tá? Então, nós temos aqui a nossa função objetivo, minimizar o custo total, sujeito às restrições, né, de entrada, restrições de saída, né, entrada em uma cidade, saída em uma cidade, as restrições de subrotas, que vão ser tantas quantas subrotas forem possíveis de serem formadas no grafo, né, e aqui denotando que as nossas variáveis são binárias, né, são em valor 0 e 1, perfeito? Então essa é a nossa formulação da FG, tá? Olha só, vamos lá para um exemplo. Vamos tentar resolver um exemplo aqui, ilustrativo, né, usando a formulação da FG, certo? Então, considere um problema de caixa de viajante com 5 cidades no plano cartesiano. Então, nós temos aqui o plano cartesiano, x, y, e temos essas 5 cidades, tá? Esses 5 vértices aqui de um grafo, tá? Aqui eu não estou mostrando as arestas porque eu estou assumindo que esse grafo aqui é completo, perfeito? Então, para cada cidade aqui, eu vou ter, cidade 1, eu vou ter uma aresta aqui para a cidade 2, para 3, para 4, para 5. Né? Da cidade 2, eu vou ter uma aresta para a cidade 1, para 3, para 4 e para 5, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu assumo aqui que é um grafo completo. Né? Então, olha só, eu tenho as coordenadas x, y no plano, né? De cada uma das cidades. Então, cidade 1, 2, 3, 4, 5, tem as coordenadas, ó, x e y delas. Perfeito? E aí, a partir dessas coordenadas aqui, eu posso extrair uma matriz de distâncias. Tá? Então, vem aqui, matriz de distâncias, usando a distância euclidiana. Tá? Na prática, a gente pode usar outras distâncias também. Né? Se eu tiver a rede viária aqui entre as cidades, a gente pode computar as distâncias reais, né, sobre as rodovias nas cidades e extrair essa matriz de distâncias. Tá? Então, nós temos aqui, eu usei a distância euclidiana, né? Então, nós temos a distância aqui entre cada parte de cidades. Né? Então, essas distâncias aqui, como é um grafo completo, né, é possível eu ir de qualquer cidade para qualquer cidade. Né? Então, da cidade 1 para 2, eu tenho aqui a distância 22,36, da 1 para 3, da 1 para 4, tá? E esse nosso caixa de viajante aí, eu estou assumindo que ele é simétrico. Simétrico significa que a distância, eu ir da cidade 1 para 2, a distância é a mesma que eu ir da cidade 2 para 1, certo? Então vejam que eu ir da cidade 2 para 1 aqui, a distância é a mesma, tá? Existem caixeiros viajantes que são problemas de caixeiros viajantes que são assimétricos, tá? A distância de ir para uma cidade I para J é diferente da distância de ir para a cidade J para I, tá? Então são caixeiros viajantes assimétricos, perfeito? Beleza, pessoal. Como é que vai ser a nossa função objetiva? Ó? Minimização da distância total percorrida pelo caixeiro viajante na rota, tá? Então eu vou pegar para cada par de cidades, ó, multiplicar a distância
pela variável de decisão correspondente àquele par de cidades, certo? Então, ó, a distância para eu ir da cidade 1 para 2, 22,36, multiplicado aqui pela variável x12, né, que indica se eu formar uma rota, né, uma rota em que a cidade 2 está após a 1 na rota, né, logo em seguida, né, da cidade 1, eu vou pagar esse custo aqui, 22,36 de distância, tá? Aí mais 72,11 x13, onde 72,11 é a distância, né, da cidade 1 para 3, 60 a distância da cidade 1 para 4, tá? E assim sucessivamente, né? Então vou multiplicar todas as distâncias pelas variáveis de decisão correspondentes. Isso aqui me forma a distância total, né? Então vejam que lá na solução, como as variáveis elas são 0 ou 1, né? Quando eu tiver a rota, uma solução, né, uma rota do caixa de viajante, aquelas variáveis para as quais aquela perna da rota, né, entre aquelas cidades, ela não existe na rota, a variável assume o valor zero, e assim com o valor zero, aquela distância ela é cancelada, né? Então, por exemplo, se na minha rota eu não tiver essa perna aqui da cidade de 1 para 4 diretamente, né, essa variável x14 vai ser zero, e aí eu vou ter 60 vezes zero, e isso aqui vai ser zero, e essa distância não é computada, tá bom? Olha só como é que vão ficar as restrições de entrada e de saída nesse problema com 5 cidades. Ó. Então, no caso de entrada, ó, vejam que a gente fixa o índice J, né? Então, por exemplo, na cidade 1, eu só posso ir para a cidade 1, né, com a origem ou na cidade 2, ou na 3, ou na 4, ou na 5. Né? Então, eu venho e faço a soma. x21 mais x31 mais x41 mais x51 igual a 1. Certo? Como essas variáveis são binárias, né? Eu só posso ter uma delas com valor 1 e necessariamente as outras três vão ter valor 0. Né? Então, por exemplo, se na minha solução eu tiver a perna aqui da cidade 2 para 1, esse x21 vai ser 1, e aí automaticamente x31 0, x41 0, x51 0. Perfeito? Para poder ter essa soma aqui dar exatamente igual a 1. Tá? Então, é o mesmo raciocínio aqui para as outras restrições. Né? Então, para cada uma das cidades, como são 5 cidades, eu tenho 5 restrições de entrada naquela cidade. Né? E as restrições de saída têm um raciocínio semelhante. Então, se eu estiver na cidade 1, ou eu vou para a cidade 2 em seguida, ou para 3, ou para 4, ou para 5. Né? Então, se na minha rota, na minha solução, né, eu tiver essa perna que eu vou da cidade 1 para 2, essa variável que assume o valor 1, e aí necessariamente eu vou ter x130, x140 e x150, certo? Para a soma poder dar 1. Tá? Então, mesma coisa que o raciocínio para as outras restrições, cada restrição corresponde a uma cidade, né? Então, como eu tenho 5 cidades, eu tenho 5 restrições. Então, essas restrições de entrada e restrições de saída. Perfeito? Olha só, pessoal, aqui a gente tem um modelo inicial, né? Nós temos aqui a nossa função objetivo, nós temos as restrições de entrada e saída, nós temos aqui as variáveis de decisão, né? Que tem que ser binárias, ou 0 ou 1, tá? E isso aqui é um modelo inicial, que a gente chama de uma relaxação. Por que é uma relaxação? Porque esse modelo aqui ele não resolve o nosso caixa viajante. Tá? Ele vai nos dar uma solução aqui que ela é, digamos, uma solução de um problema relaxado, que não é exatamente o problema do caixa viajante. Né? Por que é uma relaxação? Porque para eu poder ter um modelo caixa viajante, a gente tem que incluir as restrições de subrrotas. Certo? E aqui esse modelo está sem restrições, sem as restrições de exclusão de subrrotas. Tá? Mas o que é que a gente vai fazer? A gente vai primeiro resolver esse modelo e ver qual é a solução dele. Tá? A partir dessa solução, se a solução tiver subrrotas, a gente vai incluir as restrições de subrrotas para excluir as subrrotas. E aí resolve o modelo de novo. Certo? Então a gente vai fazer repetidamente esse procedimento de resolve o modelo, obtém a solução. Se tiver subrrotas, inclui restrições de subrrotas, e assim sucessivamente, até a gente ter uma solução com uma rota só, tá bom? Então veja só, resolvendo o modelo, né? Aquele modelo, esse modelo anterior, ele corresponde a um problema de alocação, tá? A gente viu uma aula sobre o problema de alocação, então ele é exatamente um problema de alocação, tá? Então, a gente resolvendo usando, né, a programação linear, a gente vai chegar a uma solução desse tipo aqui. Ó, x12 igual a 1, x21 igual a 1, x35 igual a 1, x43 igual a 1, x54 igual a 1. Professor, e as outras variáveis? Por que você não está mostrando que é tudo zero? Tá? Então aqui eu omiti, certo? Então essa solução aqui indica que eu tenho as seguintes rotas, né? Ó,
Ela está dizendo que na minha solução eu vou da cidade 1 para 2 e da cidade 2 para 1. Certo? Então vou da cidade 1 para 2 e volto para 1. Tá? Aqui está a representação disso. Ó. Tem o nosso grafo, né? Então, estou da cidade 1 para 2 e volto da 2 para 1. Certo? E eu vou da cidade 3 para 5, da cidade 4 para 3 e da cidade 5 para 4. Então, ó, 3 para 5, 4 para 3, 5 para 4. Então a gente fecha aqui. Então, na verdade, a gente tem duas sub-rotas, né? A gente tem essa sub-rota aqui, que o caixeiro ele estaria indo da cidade 1 para 2 e voltando. E teria essa outra sub-rota, né, que seria, né, incluindo essas cidades 3, 4 e 5, certo? Então a gente não tem uma solução aqui para o problema do caixeiro viajante, porque lembrando que, por definição, a gente quer uma rota única, né, uma rota que passa por todas as cidades. Aqui a gente, na verdade, formou duas sub-rotas, tá? Então, pessoal, olha só. Para a gente impedir a formação das sub-rotas, né, então nós tivemos duas sub-rotas formadas, né, a 121 e a 3453. A gente vai adicionar as seguintes restrições: x12 mais x21 menor ou igual a 1 e x34 mais x35 mais x53 menor ou igual a 2. Né? Então, olha só. Professor, por que esse 1 e esse 2? Né? Esses números se referem à cardinalidade do conjunto, né, da subrota, então o número de vértices que tem na subrota, menos 1. Né? Então, olha só, nessa subrota aqui, 1, 2, 1, nós temos dois vértices, né, o vértice 1 e o 2. Então, a gente vai adicionar 2 menos 1, 1. Certo? Então, a gente vai pôr aqui no lado direito aqui da restrição, né, o valor 1. Tá? Nessa segunda subrota, nós tivemos os vértices 3, 4, 5, 3. Então, nós temos três vértices aqui, o 3, o 4 e o 5. Então, a gente vai adicionar, vai pôr aqui na restrição para excluir essa subrota, a gente vai botar o valor 2, que é o número de vértices da subrota, menos 1. Tá certo? Professor, e como é que isso aí garante, como essas restrições garantem a formação que a gente vai quebrar essas subrrotas? Olha só, como na solução a gente obteve, né, essa subrota 1, 2, 1, significa que a variável x12 assumiu o valor 1 e a variável x21 assumiu o valor 1. Né? Então, a partir do momento que eu boto x12 mais x21 menor ou igual a 1, isso significa que uma dessas variáveis aqui vai ter que ser zero. Certo? Ou a x12 vai ser zero ou a x21 vai ser zero. E assim eu impeço a formação dessa subrota aqui. Tá? O mesmo raciocínio para essa segunda subrota. Quando a gente pôs x34 mais x35 mais x53 menor ou igual a 2, eu não vou poder ter as três variáveis, as três assumindo o valor 1. Somente duas delas vão assumir o valor 1 e, portanto, essa subrota aqui vai ser quebrada. Tá? Então, a gente adiciona ao modelo essas novas duas restrições e resolve novamente o modelo, com a esperança de que agora a gente obtenha uma rota única. Né? Mas quando a gente resolver esse novo modelo, a gente vai obter essa solução. Olha só, x12 igual a 1, x23 igual a 1, x31 igual a 1, x45 igual a 1, x54 igual a 1, com a distância aqui total, né, 201,3. Tá? Então, olha só, essa solução aqui a gente ainda não conseguiu formar uma rota única. A gente tem duas subrrotas. Essa 1, 2, 2, 3, 3, 1 e a subrota 4, 5, 5, 4. Perfeito? Então, a gente tem duas subrrotas. Tá? Então, a gente não conseguiu ainda formar e a gente vai ter que adicionar novas restrições de exclusão de subrrotas para impedir a formação dessas subrrotas. Tá? Uma coisa interessante também a perceber aqui é que note que a distância total nessa nova solução é maior do que a distância anterior. Notem só, vou voltar aqui. A distância na solução anterior era 192,82, a distância ótima, né? A distância mínima. Tá? Agora ela é de 201,3, certo? Isso acontece por quê? Porque nós adicionamos duas novas restrições e, portanto, essa solução aqui ela vai ser pelo menos tão boa ou pior do que a solução anterior. Tá? Ela nunca vai ser melhor do que a solução anterior. À medida que a gente adiciona restrições, né, as restrições de subrrotas, a solução ótima ela não vai melhorar, ou ela vai permanecer tão boa quanto a anterior, ou vai piorar, tá bom? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar novas restrições de exclusão de subrrotas para excluir essas duas novas subrrotas, tá? Então notem só, nós temos a subrota 1, 2, 3, 1, e aí eu vou adicionar essa restrição x12 mais x23 mais x31 menor ou igual a 2, para poder quebrar a subrota. E nós temos a subrota 454, a gente vai adicionar a restrição x45 mais x54 para quebrar essa subrota. Perfeito? Aí resolve de novo o modelo.
Quando a gente resolver, dessa vez a gente vai chegar numa rota única, tá? Então a gente vai chegar na solução ótima do que a gente buscava, né, do caixeiro viajante. Apenas uma rota formada, né? Então a gente vai obter essa solução, x14 igual a 1, x21 igual a 1, x32 igual a 1, x45 igual a 1, x53 igual a 1. E aí a gente tem uma única rota. Com a distância aqui 217,21, veja que piorou em relação à anterior, né? E aí nós temos a nossa rota única, que com certeza é uma rota de distância total mínima, né? A nossa rota aqui do caixeiro viajante, perfeito? Então, pessoal, olha só. Algumas considerações aqui sobre o modelo da FJ, né? O modelo de Dantzig, Fulkerson e Johnson. Tá? Então, na formulação da FJ, o número de restrições de exclusão de subrrotas cresce exponencialmente com o número de cidades. Tá? Então, é computacionalmente inviável enumerar todas essas restrições e adicioná-las ao modelo no início. Então, na prática, os algoritmos para a solução do TSP com base nessa formulação, né, a formulação da FJ, esses algoritmos eles geram as restrições de subrrotas, que também se chamam de cortes, né, de forma sequencial, da maneira como a gente fez no exemplo. De maneira que a solução ótima é normalmente obtida antes de se gerar todas as restrições de subrrotas. Então, normalmente os algoritmos que usam essa formulação, eles vão adicionando, né, essas restrições de subrrotas para ir quebrando as subrrotas formadas, certo, sequencialmente. Aí tem várias formas de implementar essa lógica, tá, de adição dessas restrições de subrrotas. Tá? Você pode adicionar uma restrição por vez ou múltiplas restrições, certo? Então tem várias formas aí de você implementar isso. Tá? Então vamos agora para uma outra formulação que é conhecida como formulação MTZ, né? A formulação de Miller, Tucker e Zemlin para o problema do caixeiro viajante. Então ela tem uma diferença em relação à DFJ, que ela tem a adição de novas variáveis de decisão. Tá? Então ela tem variáveis adicionais. As restrições de exclusão de subrrotas, elas incluem essas variáveis adicionais que a gente vai criar, né? Também chamadas de variáveis dummy, digamos, que são variáveis acessórias, né? E, ao contrário da formulação da FJ, né, o número de restrições de subrrotas não cresce exponencialmente com o número de cidades, certo? Então, é possível, né, na formulação MTZ você adicionar todas as restrições de partida, tá? Porque o número de restrições ele não cresce exponencialmente, né, as restrições de exclusão de subrrotas, tá? Então, essa formulação ela é baseada nessas chamadas restrições de subrrota MTZ, né? Então a ideia é a seguinte, para cada cidade I, a gente vai definir uma variável UI, né? E essa variável ela é uma variável acessória, mas frequentemente ela é interpretada como sendo o número de cidades visitadas na rota, né, incluindo a cidade I, certo? Então se eu estou em uma certa cidade I na rota, a variável UI seria, a interpretação dela é que seria o número de cidades que eu já visitei na minha rota até chegar na cidade I, né, incluindo a própria cidade I, certo? Então, eu posso estar lá na cidade I, aí se na rota eu já visitei 3 cidades, né, incluindo a própria I, a variável I teria o valor 3. Tá? A gente fixa uma cidade como sendo a cidade de partida, normalmente a gente assume a cidade 1 como a cidade de partida, né, então define aí a variável U1 como sendo igual a 1, tá? E aí a gente adiciona as restrições MTZ, que são restrições desse tipo, certo? Então a gente vai adicionar a restrição U índice I, menos U índice J mais N, onde N é o número de cidades, né? X e J, que é a nossa variável binária, né? 0, 1, menor ou igual a N menos 1. Tá? Isso para I, tanto o índice I como o índice J variando de 2 até N. Certo? E o índice I é sempre diferente do índice J, né? Lembrando que, por exemplo, X, índice I não é definido, né? E aí também, normalmente nessa formulação, a gente adiciona essas restrições que ajudam melhoram o modelo. Tá? Então a gente define que essas variáveis índice UI, elas variam entre 2 e N. Certo? A gente adiciona essa restrição aqui para ir indo de 2 até N. Tá? Professor, mas qual é a lógica dessas restrições de subrota MTZ? Né? Olha só, a lógica dela é interessante. Ó. Imagine que eu tenho um certo pack de cidades I e J, né, cuja variável x e j igual a 1, ou seja, a cidade J sucede a cidade I na rota.
Tá? Quando a gente substitui lá na restrição MTZ, a gente chega a gente vai chegar nessa restrição aqui, ó. O J tem que ser no mínimo o I mais 1, certo? Então, olha só, se houver subrrotas, essa condição aqui ela não pode ser satisfeita, certo? Um exemplo, ó. Imagina que eu tenho a seguinte subrota, ó. A subrota 3 para 4, 4 para 5, 5 para 3, certo? Uma subrota que inicia em 3 e volta para 3, tá? Então, para essa subrota aqui, eu tenho que ter a variável x34 igual a 1, x45 igual a 1 e x53 igual a 1. Quando eu substituo nas restrições MTZ, eu vou gerar as seguintes restrições, ó. O 4 tem que ser no mínimo o 3 mais 1, o 5 tem que ser no mínimo, né, o maior ou igual, tem que ser maior ou igual ao 4 mais 1, e o 3 tem que ser maior ou igual ao 5 mais 1, certo? Só que eu não posso satisfazer essas três restrições aqui simultaneamente, tá? Eu não posso ter o 4 maior ou igual ao 3 mais 1, né? O 5 maior ou igual ao 4 mais 1 e o 3 ser maior ou igual ao 5 mais 1, já que o 4 é maior ou igual ao 3 mais 1, perfeito? Então a gente não tem como satisfazer essas três restrições ao mesmo tempo, e portanto, essa subrota aqui não vai poder ser formada, tá? Porque a formação dessa subrota aqui implicaria isso aqui verdade, né? Então, se isso aqui não pode ser verdade, logo essa subrota aqui não pode estar formada, né? Então elas não podem ser simultaneamente satisfeitas. E logo essas restrições MTZ, elas impedem a formação de subrotas, tá? Então aqui a gente tem a formulação MTZ para o problema do caixa viajante, ó. Tá? A base dela é a mesma da formulação da FJ, né? O que vai mudar é justamente as restrições aqui de subrotas, que são as restrições MTZ. Nós temos essas restrições adicionais aqui, né? E nós temos as nossas variáveis x e j binárias, né? E essas variáveis acessórias UI, que elas podem ser contínuas, tá? Elas não necessariamente precisam ser inteiras, certo? Perfeito. Então, pessoal, olha só, nesse link aqui vocês podem encontrar uma implementação no Python, tá, do modelo da formulação MTZ para o problema do caixa viajante. Então, se vocês forem lá nesse link aqui no www.opl.fc.br/pt/post/tsp, lá tem um tutorial, tá, detalhadamente como é que vocês podem implementar essa formulação MTZ no Python Pyomo, né, passo a passo para resolver o problema do caixa viajante usando essa formulação. Tá? Então tem um exemplozinho lá numérico que dá para vocês implementarem. Perfeito. Olha só, pessoal. Então, assim, quão difícil é resolver o problema do caixeiro viajante? Né? Então, a teoria da complexidade computacional, ela classifica os problemas em classes. Tá? Então, seriam, de certa forma, grosso modo, né, digamos, que seria essas classes estariam relacionadas à dificuldade de resolver os problemas. Tá? Então, duas classes que são bem populares aí, ou frequentemente citadas, né, nos livros, são as classes P e a classe NP. Existem outras classes de problemas, certo? Mas as mais conhecidas é P e NP, tá? Então, o problema do ciclo hamiltoniano, ele é um tipo de problema que a gente chama NP completo, tá? Então, ele é um problema que está na classe NP e ele tem uma particularidade que a gente chama que ele é um problema NP completo, certo? E o que é que acontece? Para esses problemas que estão na classe NP, né, não há algoritmos de tempo polinomial conhecidos para resolvê-los, certo? Isso significa que, a gente falando de maneira bem formal, é que a gente não conhece algoritmos eficientes para resolver problemas da classe NP, certo? E o problema do ciclo hamiltoniano é um deles, tá? Que a gente não conhece algoritmos eficientes, ou seja, algoritmos de tempo polinomial. Então, informalmente, uma vez que o problema do ciclo hamiltoniano ele é um caso particular do caixa viajante, né? Como nós vimos, o caixa viajante a gente quer achar um ciclo hamiltoniano aí de custo mínimo, né? Então a gente diz que esse problema, o TSP, ele está na classe NP difícil, certo? Ou seja, o problema do caixa viajante ele seria pelo menos tão difícil quanto o problema de ciclo hamiltoniano, que já é um problema difícil, né? Um problema para o qual não se conhecem algoritmos eficientes para resolver, tá? Então daí vocês podem, de certa forma, inferir o nível de dificuldade do problema do caixa viajante. Encontrar um ciclo hamiltoniano em um grafo já é um problema difícil, né? O problema do caixeiro viajante é pelo menos tão difícil quanto o problema de ciclo hamiltoniano. Tá?
Professor, mas na prática, a gente consegue resolver problemas de caixa de viajante grandes? Resolver aqui eu estou dizendo achar a solução ótima, perfeito? Quando eu falo resolver, eu tenho em mente achar a solução, uma solução ótima, né? Então, assim, embora teoricamente o TSP seja um problema computacionalmente intratável, né, na prática a gente já se conseguiu resolver em instâncias bastante grandes, pessoal. Então, olha só, nesse link aqui, vocês vão encontrar esse gráfico. Tá? Esse gráfico ele indica que ao longo dos anos, a maior instância do problema do caixeiro viajante, cuja solução ótima havia sido obtida por um algoritmo, tá? Por um algoritmo exato. Certo? Então vejam que até por volta dos anos 80, 1980, a maior instância em número de cidades, né, a maior instância resolvida, tinha 318 cidades. Certo? Então aqui no início dos anos 80 já tinha se conseguido obter soluções ótimas para problemas de caixa de viajante com mais de 300 cidades. A gente viu que um caixa de viajante com 100 cidades, o número de soluções é maior do que o número de partículas no universo. Tá? E aqui no início dos anos 80 já se conseguia resolver caixeiros viajantes com 318 cidades. Tá? Aqui em 2004, se conseguiu resolver um problema de caixeiro viajante com 24.978 cidades, obter a solução exata. Tá? E de lá para cá, de 2004 para cá, já se conseguiu obter soluções ótimas para instâncias maiores ainda. Essa instância aqui, com 24.978 cidades, corresponde a um caixeiro viajante de 24.978 cidades na Suécia, certo? Então pegaram 24.978 cidades na Suécia, né, no país, Suécia, certo? E aqui nós temos um desenho aqui da rota do caixeiro viajante ótima, tá? Para essas 24.978 cidades, certo? Então vocês podem ver lá naquele site, naquele link lá anterior, né, que eu dei, vocês podem ver outras imagens lá de rotas de caixa de viajante para problemas bastante grandes, para outros problemas, tá? Perfeito, pessoal. Então nós chegamos aqui ao final da nossa aula. Então nós temos um pequeno resumo aqui. Então, o que é o problema do caixa de viajante, né? Então, dado um conjunto de cidades, o problema do caixa de viajante consiste em encontrar a rota de menor custo total que visita cada uma das cidades apenas uma vez e retorna à cidade inicial, tá? Então, ele corresponde a encontrar o ciclo hamiltoniano de menor peso total. Perfeito? Então, o problema do ciclo hamiltoniano é um caso particular do problema do caixa de viajante. O problema do caixa de viajante ele possui formulações alternativas, né, como modelos de programação linear inteira. Nós vimos duas formulações, a DFJ e a MTZ, mas existem outras também. Na literatura esse problema já foi muito explorado, certo? E ele é um problema NP difícil. Teoricamente, né, ele é um problema para o qual não se conhecem algoritmos eficientes, certo? Mas na prática já se conseguiu resolver exatamente instâncias com milhares de cidades, perfeito? Então na prática ele é um problema de certa forma já resolvido, né? Porque as instâncias que ocorrem na prática, em geral, elas não envolvem um número de cidades assim tão grande, né? E como nós já conseguimos resolver exatamente aí problemas com milhares de cidades, então na prática ele de certa forma é um problema resolvido, tá? Mas ele ainda tem uma importância teórica muito grande, porque não se conhece um algoritmo mesmo de tempo polinomial para ele, né? Para achar soluções exatas para o caixeiro viajante, perfeito? E também, né, para concluir, ele tem importância como um problema de roteirização, né? Ele é um problema de roteirização de veículos mais básico. Então, muitas vezes, dependendo do problema de roteirização, você começa estudando o caixeiro viajante, formulações do caixeiro viajante, porque a partir dessas formulações, muitas vezes, para um problema específico de roteirização de veículos que você está tentando resolver com características, né, peculiares ali, você consegue estender uma certa formulação do problema de caixa viajante para aquele seu problema de roteirização de veículos, tá bom? Então ele é um problema ainda muito importante também de ser estudado, né? A gente precisa conhecer o problema do caixa viajante para poder entender problemas mais complexos, certo? Então, ele é a base de muitos problemas aí mais complexos em otimização combinatória, tá bom, pessoal? Então era isso que a gente tinha para nossa aula, tá? Obrigado por assistir essa aula e até mais.